Por quê? Porque nós estamos o tempo todo sendo divididos pelo mundo. A nossa carne luta constantemente conosco. Então nós temos integridade, nós estamos inteiramente ligados com a nossa fé. No hebraico, integridade é tamim, que significa perfeição. É o mesmo quando Deus pediu a Abraão: ande na minha presença e seja... Não tem nenhum irmão aí que está no versículo. Ande na minha presença e seja perfeito. É nesse momento que a gente para e pensa: poxa, Abraão, uma pessoa já com tempo de vida, na sua idade já avançada, Deus chega para ele e fala: anda na minha presença e seja perfeito. Difícil, né? Aí está. Integridade não tem a ver com eu ser perfeito, mas sim andar com Deus. Ande na minha presença e você vai ser perfeito. Muitas vezes nós tentamos ser perfeitos por nós mesmos. E Abraão, mesmo sendo cheio de defeitos, entendeu que ele precisava andar na presença de Deus. E assim ele ia se tornar perfeito e íntegro. Quando Moisés estava no Monte Horeb, Deus também fala, a sarça ardente lá diz: Moisés, tira as tuas sandálias, porque o monte onde você está é santo. O monte não era santo por ser monte, ele era santo porque era do Senhor. O André não é santo porque é André, é porque aquele que está em mim me torna santo. A caminhada com Cristo nos torna santo. Eu não busco ser santo por mim mesmo, nenhum de nós deve buscar ser santos por si mesmo, mas sim buscar aquele que está dentro de nós, para que nós venhamos a ser santo. A nossa santidade, ela vem cada vez que eu deixo de ser eu mesmo. Porque quando eu sou eu mesmo, eu tenho a carne em mim. Quando eu tenho a carne em mim, eu não sou perfeito, porque eu estou dividido entre a carne e o espírito. E eles se combatem. Nós temos que ser Deus em nós. Vamos para o ponto 2? Justiça é a vontade de Deus. Justiça é praticar a vontade de Deus. Nessa semana vai ser complicado falar sobre justiça, né? A gente vê timeline lá mudando no Facebook, só postagens sobre justiça, justiça aqui, justiça lá, tribunal que dá alguma sentença e libera. O que é justiça para você? O que é justiça para mim? Para e pensa. Cada um pode ter sua visão de justiça. Para alguns, sonegar impostos é justo. A minha estrada aí, trabalhando com empresas, já vi muitos empresários falarem isso. O governo me rouba, vou roubar o governo também. Para alguns, a morte de um bandido ou assassino é justiça. Afinal, matou, tem que morrer. Esse tem que pagar. Para alguns, a justiça leva vantagem em tudo. Afinal, se sentem privilegiados, se sentem evoluídos, se sentem melhor que os outros e por isso se sentem no direito de impor a mão sobre as pessoas. Justiça é praticar a vontade de Deus. Quando Davi pedia para que Deus o guiasse nas veredas da justiça, Davi orava a Deus para que Deus guiasse ele exatamente pela sua vontade. Jesus nos ordenava a buscar o reino e a sua justiça, ou seja, o reino de Deus e a vontade dele. A chuva cai sobre os justos e os injustos, ou seja, a chuva cai sobre aqueles que fazem a vontade de Deus e aqueles que não fazem a vontade de Deus. A vontade do Pai é soberana e ela deve ser nosso alvo. Se nós olharmos ali no texto, no Salmo, ele fala que aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo. Ou seja, nós não somente devemos guardar a nossa fé, sermos indivisíveis naquilo que a gente crê, naquilo que a gente prega, mas também fazermos aquilo que Deus nos manda, aquilo que o nosso Pai nos ordena. É engraçado porque ali ele fala sobre o habitante do santuário e o morador do santo monte. Então nós temos ali duas figuras, nós temos Deus como nosso Senhor. Então é evidente que o nosso Rei, ele nos ordena que nós façamos algo, e isso é ordenado, mas nós também temos o nosso Pai. Jesus muitas vezes nos pede coisas. Jesus muitas vezes nos pede coisas não obrigatórias. Ele fala: filho, faça isso. Filho, faz aquilo. Essas nossas escolhas é que nos levam a ter uma intimidade. Ou seja, quando eu tenho a minha escolha direcionada para aquilo que Deus ordena, eu estou caminhando com o Pai. E se eu estou caminhando com o Pai, eu tenho
eu sou mais santo. Ponto 3, verdade no coração, coração de verdade. Muitos são os que apontam o caminho, poucos são os que seguem. Então, nesse início, a gente falou aí sobre os dois pontos que são ligados àquilo que Deus tem de relacionamento conosco. Mas é engraçado que esses dois pontos eles estão conectados com o nosso coração. E não basta eu ser indivisível, ou seja, não basta eu ter o meu caráter ser inabalável na minha integridade, não basta eu fazer a vontade de Deus se eu faço por medo, ou se eu faço por obrigação. Nós vemos que Jó teve esse problema. Ele era íntegro, ele fazia a vontade de Deus, mas o coração dele era por medo. Falar a verdade está muito mais ligado com seguir a verdade, não só professar. Por isso que ele tem um ponto, muitos são os que apontam o caminho, poucos são os que seguem. A gente fala que a boca fala que o coração está cheio. Nós não devemos falar a verdade, ou ter medo de falar a verdade, sendo que a verdade está dentro de nós. Então a verdade, o coração verdadeiro, ele é cheio porque nós já estamos cheios da verdade de Jesus. A verdade nos libertou. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade é qual? Que nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, renascidos por Cristo Jesus, a verdade está dentro de nós. Se a verdade está dentro de nós, o tempo todo eu jogo verdade para fora. E eu não preciso ter medo de falar a verdade, eu não preciso ter medo de expressar a palavra, eu não preciso ter medo de falar aquilo que Deus ordena a falar. Por quê? Porque o preço da verdade já foi pago. Muitas vezes a gente se fecha porque nós estamos pensando naquilo que vai ser o preço daquela fala que nós vamos fazer. Mas o preço já foi pago. Nós não devemos temer o preço da liberdade, porque foi um alto preço que Jesus pagou para que nós possamos falar a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É legal ver esse versículo porque Jesus dá exatamente o processo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Então nós entendemos que Jesus é o caminho. Caminho para onde? Caminho para a vida. Mas nós nunca vamos conseguir continuar no caminho que nos leva à vida se nós desprezarmos o quê? A verdade. Todos nós temos que ter a verdade no nosso coração para termos um coração de verdade. Aquele que pratica a mentira, ele pratica a coisa pior que existe. Eu considero a mentira um dos pecados mais danosos, perigosos que existe. Por quê? Porque quando eu minto, eu não estou só atingindo o outro. Na verdade, o outro é o menos atingido. Quando nós mentimos, nós estamos atingindo a nós mesmos. Porque a verdade é um negócio que corrói você. Ao ponto de que na próxima vez que alguém te falar alguma coisa, vai ficar: será? Será que é verdade? Será que é isso mesmo? Parece meio estranho. Viu o rosto dele ali. A pessoa começa a criar uma psicopatia. Começa a ficar preocupado. Será que vão me trair? Será que vão passar a perna em mim? E isso vai elevando primeiro na família, amigos, trabalho. Vai tomando toda a vida da pessoa. Chega um ponto que ela desconfia de Deus. Por quê? Porque a verdade dentro dela morreu. O Salmo também fala ali sobre nós não murmurarmos com a nossa língua. Não significa que a gente possa murmurar de outra forma. É engraçado porque nós murmuramos de várias formas. A gente, quando fala de murmurar, pensa: xingamento, falar, não presta. Mas na verdade a gente pode murmurar em silêncio. Brinquei hoje de manhã que eu, quando fico bravo com a Milena, eu fico emburrado. Sério. É uma forma de murmuração. Quando acontece alguma coisa que eu não gostei, eu fico sério. Não falo mais, fico fechado, fico chateado. Acho que todos os homens que estão aqui, se receberem a palavra, digam amém. Aí ia falar tudo baixinho, né? A esposa do lado, a irmã, tá. Eu entendo vocês, irmãos.